Se você tem mais de 5 indicadores, pode parar, porque você não vai atingir nenhum deles. Pare de olhar para os seus indicadores e esqueça da maioria deles. Pode parecer o contrário daquilo que você vai me ver falando na maioria dos meus vídeos, mas às vezes a sua capacidade de análise pode atrapalhar no atingimento de resultados. E eu vou explicar isso. Acontece que eu sou uma pessoa que acabo caindo muitas vezes no overthink, no pensar demais sobre qualquer pequeno assunto que apareça na minha vida. O mínimo do problema que venha na minha frente, eu já vou pensar em 10 formas diferentes de resolver. Ou simplesmente qualquer situação da vida, minha cabeça acaba calculando as várias probabilidades do que pode acontecer a partir daquele momento. E, cara, não recomendo muito, isso é cansativo, isso também acaba gerando ansiedade, mas isso também é uma das coisas que me fez ter uma boa capacidade de análise, porque não só simplesmente um interesse, mas naturalmente o meu cérebro ele já vai caminhando para entender o máximo possível de tudo aquilo que eu conheço, de tudo aquilo que eu descubro. Só que falando sobre indicadores, quando eu comecei o meu primeiro negócio, eu nem conhecia muito, nem tinha muito conhecimento. Cada hora que eu li um livro, aprendia um novo, aprendi uma forma nova de metrificar, eu já queria pegar lá e ir para a prática, tentar fazer, pegar os números da minha empresa e ver como que ficava naquele indicador, se estava bom, se estava ruim. Mas o que acontece? No começo, muitos dos números que você vai tentar fazer, tentar projetar, por falta de base de dados suficiente, ou seja, você tem pouco histórico, pouco track record, ele não vai te gerar uma informação interessante porque não tem material bastante para isso. Ou então, existem alguns que são mais complexos de você calcular e você vai errar, vai estar achando que aquilo está te dizendo uma coisa e na verdade é totalmente outra, você só errou na forma de calcular. Porque alguns indicadores também vão ter mais de uma forma de você calcular, mais de uma forma porque em momentos diferentes isso pode fazer sentido, dependendo do negócio pode fazer sentido um ou outro, então é complexo. E aí se você vai nessa linha, como foi a minha no começo, de querer testar todos, vou pegar todas as métricas e tentar ver como que fica para minha empresa, primeiro que você vai estar perdendo tempo. Por quê? No início do negócio não vai estar tudo maravilhoso. Quando você pegar uma métrica e essa métrica já estiver ruim, não adianta você se aprofundar em todas as outras métricas que se relacionam com essa, porque elas também vão estar ruins. Mas naquele momento, quando eu descobria que tinha mais um indicador, mais algo para olhar, eu caía numa ilusão do controle. Eu caía numa ilusão de que, na verdade, eu tô com a operação na minha mão, eu tô entendendo de tudo que tá acontecendo. Mas na verdade não é isso. Naquele momento que eu precisava, e essa vai ser a primeira dica, pare de olhar para os seus indicadores e esqueça da maioria deles. Como eu falei no outro vídeo, é importante você definir pelo menos um indicador para você conseguir saber se você está no caminho certo. Mas você não precisa se aprofundar tanto nisso. Por quê? Você analisar os detalhes, ele pode até te trazer uma melhor resposta daquilo que está acontecendo. Mas fazer algo para mudar é o que vai te gerar o resultado. Então eu vou te dar um exemplo de uma situação que você poderia fazer diversas análises, mas que se você for por um caminho simples vai ser melhor. Vamos pensar que você tem uma página onde o seu cliente consegue agendar uma reunião com você, tá? Seja uma landing page, seja o seu site. Você pode medir quantas visitas eu tenho nesse site, qual que é a taxa de clique no botão que está no começo da página e a taxa de clique no botão que está no final da página. Legal, você consegue fazer isso. Mas qual é o seu objetivo? O que você quer não é gerar reunião? Então, cara, o que você precisa medir é a quantidade de reuniões que estão sendo agendadas. E aí o que você vai fazer? Eu vou testar copies diferentes, o que está escrito lá no botão para ver o que converte mais. Você pega uma semana, colocou lá o botão, agende uma demo grátis, clique aqui para uma demo grátis. E aí você vai medir quantas reuniões serão agendadas essa semana. Na outra semana você vai colocar, marque uma reunião comigo, ou fale com um especialista. E aí você vai testando, comparando e ver se melhorou ou não. Então, em vez de você ir para os detalhes, ir para
até para os nomes chiques, o click-through rate e tal. Cara, executa, metrifica, compara e muda. Executa, metrifica, compara e muda. E assim vai. Então, se você não está dando conta de agendar na reunião, não é, deixa eu ver no detalhe, cara, testa, muda e faz, e aí você vê acontecer. Outra coisa que é muito importante é você escolher um indicador que faz sentido para o seu segmento específico, tá? Eu vou dar um exemplo de um outro indicador, o DAO, que é o Daily Active Users, que é os usuários ativos diariamente. Se você for pensar num caso tipo o iFood ele quer que você esteja comprando ali a marmita todos os dias, certo? Faz muito sentido para ele acompanhar esse indicador. Agora, se você fala do Airbnb, o Airbnb o usuário vai estar lá todo dia alugando uma casa? Não vai. Então esse já é um indicador que para o segmento específico já não faz tanto sentido. Outro indicador que você pode ver, vamos pensar no lifetime, não necessariamente no lifetime value, tá? Mas vamos pensar no lifetime, que é a média de tempo que o cliente fica na sua base. Se você pensar no início do seu negócio, vamos lá, uma forma de você calcular o lifetime é você dividir 1 pelo churn. Então, se você dividir 1 por 5%, que seria um churn, a gente vai falar que ele projeta para você que o cliente fica 20 meses na sua base. Se você já fizer, por exemplo, um churn de 12%, aí vamos falar que ele vai para uns 8 meses. Ok, só que aí você vai lá, você está com 6 meses de empresa. Cara, você tem 1 ano, não tem nem 1 ano de empresa, aí você vai fazendo esses tipos de cálculos que vai projetar quantos meses ao longo do... Cara, deixa isso para outro momento, você não tem nem base histórica o bastante para poder fazer isso. Agora, uma outra forma de você direcionar qual indicador você deve focar é também baseado na sua meta. Digamos que você está trabalhando para expandir para novos canais de aquisição. Então você já está ali no tráfego pago, no social, agora quer ir para o tráfego orgânico também, para afiliados. Legal. Cara, vamos entender qual que é a conversão por canal de aquisição, vamos entender qual é o CAC de cada canal de aquisição. Interessante. Agora, se no momento você está trabalhando focado em apenas um canal de aquisição, cara, meu princípio, 90% dos meus leads vem de tráfego pago. Legal, é importante você também começar a ir para outros canais, mas se nesse primeiro momento o seu canal de aquisição é esse, você não precisa ficar quebrando a cabeça olhando no detalhe cada um dos canais separados, entende? Vamos falar de um outro cenário. Indicadores quando você está buscando fundraising, você quer levantar um investimento. No começo, assim, vamos lá, né? Sempre o MRR vai ser importante, porque é um dos indicadores mais importantes para ele fazer o valuation. Porém, digamos que você está mais no early stage, sua startup está mais no início. Você ainda não vai ter um faturamento tão interessante assim. Então, um número que pode ser legal você mostrar é, por exemplo, uma base de clientes grandes. Por quê? Se você ainda não tem o faturamento, você tem pelo menos um potencial, cara. Se eu pegar e monetizar em cima desses clientes mais aqui, upsell em cima desses clientes, vai ter mais receita. Legal? Mas, por exemplo, se você já está em estágios mais avançados, uma coisa que vai ser importante além do seu MRR vai ser também você ter uma margem interessante. Então, vai valer a pena você conseguir mostrar que você está break-evado, né? Que você já está dando lucro. Nesse cenário, já faz sentido você olhar para a margem bruta, por exemplo, que em SaaS vai ser numa média de uns 70%, por exemplo. Essa vai ser uma métrica interessante de você focar para este momento. Então entende que cada momento vai pedir coisas diferentes, certo? Se você está mais no início. Algumas coisas no começo não vai fazer nem sentido calcular. É importante você entender os indicadores que fazem sentido para o seu segmento, conforme eu dei o exemplo do iFood, do Airbnb, tá? E, por último, como eu disse, focado com a sua meta. Então aqui eu já trouxe algumas opções de como você direcionar quais são os indicadores mais importantes de você acompanhar. Então,
Se está fazendo sentido para você, considera dar o like e se inscrever. Então cuidado em ficar medindo muito e fazer pouco. Lembra, escolhe um indicador, executa, metrifica, compara e muda. E segue nessa linha testando como esse indicador vai se movendo, certo? Agora, depois também de eu ter aprendido diversos indicadores, uma das coisas que eu fiz foi criar uma dashboard para poder acompanhar isso. Então eu fui lá na minha solução, que pode ser inclusive uma planilha, não necessariamente o seu CRM ou alguma ferramenta específica, e aí montei o meu dashboard para acompanhar o meu CAC. Montei o meu dashboard para acompanhar o churn. Montei o dashboard para acompanhar o LTV. E aí comecei a me aprofundar. Deixa eu ver essa análise desse indicador X, Y, Z. E na hora que eu vi, eu tava lá com a minha planilha linda. Um gráfico de pizza, outro gráfico de barra, outro gráfico de coluna. Aí comecei, esse aqui eu vou pintar dessa cor, esse aqui... Aí daqui a pouco você tá lá gastando horas e horas pintando a sua dashboard e não tá trabalhando para mexer os ponteiros. Então essa é uma outra coisa que você pode cair e toma cuidado. Então vamos combinar o seguinte, se você tem mais de 5 indicadores que você está acompanhando no dashboard, pode parar porque você não vai atingir nenhum deles. Foca em um, foca no máximo 2 e aí vê se aquilo vai fazer acontecer conforme você muda as estratégias. Para de se aprofundar tanto naquilo que não precisa. Então essa ideia de você focar em um indicador específico foi algo que eu aprendi na prática, apanhando, perdendo muito tempo, acompanhando um monte de coisa desnecessária, né? Mas depois eu fui perceber, fui pesquisar e descobri que tem um conceito também que foi criado em cima disso, tá? Que no livro Hacking Growth, definiram isso como conceito de North Star Metric. E calma, não se preocupa, se você quiser, leia, se não quiser também não precisa ler, porque esse tema aí está numa parte específica desse livro, não é o livro todo não é sobre isso, tá? E o conceito também eu vou trazer de uma forma mais simples, baseado naquilo que eu falei, que é a ideia de você focar em um indicador, tá? Então o que é essa North Star Metric? Então é a métrica de estrela norte. Esse conceito da estrela norte, vamos um pouquinho para nerdice aqui, é que antigamente os navegadores no hemisfério norte, você consegue encontrar uma estrela que ela sempre vai estar na parte norte. Logo, não importa onde você esteja, você consegue se guiar sabendo aonde está aquela estrela, tá? Então, a ideia é que você tenha esse único indicador que mostre para onde você está caminhando, que mostre se você está no caminho certo. Então, essa basicamente é a ideia que eu quero te trazer aqui. Com tudo isso, falei um pouco de algumas formas de como você pode definir qual vai ser esse indicador, mas basicamente é você escolher um específico de acordo com o seu segmento, de acordo com o seu objetivo e olhar principalmente para ele. Não se perca olhando para diversas outras coisas. Mas aí você vai me perguntar, pô Caetano, beleza, mas um indicador específico ele não faz muito sentido para todas as áreas, por exemplo, da empresa. Realmente? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para cada uma das áreas e entender quais são as alavancas que mexem esse principal ponteiro, tá? E aí você vai direcionar de forma que cada uma das áreas tenha um indicador intermediário, mas que ele não vire o foco principal, que saiba que você está olhando para aquele indicador focado em que mexa na sua North Star Metric, no seu indicador principal. Então, vamos dar um exemplo. Se o seu objetivo agora na empresa é aumentar a base de clientes, quando a gente está falando em marketing, vai ser importantíssimo a quantidade de leads. Quando a gente vai falar de vendas,
podemos dizer que vale você fechar clientes menores para que você feche mais clientes e isso acrescente mais a base. Quando a gente vai acompanhar o churn, faz sentido você acompanhar o churn logo, que é o cancelamento, a quantidade de cancelamentos. Dessa forma, você vai estar focando em mexer nesses indicadores alavancas, mas focando no indicador principal, que é a base de clientes. Se a gente está falando, por exemplo, que o seu objetivo é trabalhar na margem, buscar o break-even, buscar dar lucro, aí a gente já pode caminhar para outro sentido. Por exemplo, em marketing, uma das alavancas principais pode ser o CAC, o custo de aquisição do cliente, porque você quer controlar esse custo para que você tenha mais margem. Em vendas, vai fazer sentido você focar nos clientes maiores, que é ali onde normalmente vai estar a grana, vai estar a margem maior. No caso de Customer Success, você vai focar muito na expansão de receita, no upsell, no cross-sell. No caso do churn, em vez de você acompanhar o churn logo, você vai acompanhar o revenue churn, o churn de receita. Por quê? Cara, se sair um monte de cliente pequenininho que paga pouco, é menos problema se você perder uma grande conta, entendeu? Então você entende que está definido a North Star Metric, está definido o indicador principal e os outros por área, eles vão ser apenas alavancas para direcionar aquele principal. Então, o que vai acontecer? Definido o indicador principal e as alavancas, você precisa deixar isso claro para o seu time, para que todos eles saibam que o objetivo deles é mexer naquele ponteiro principal. Porque, cara, eu já me deparei por uma situação onde os resultados não estavam legais, só que tinha uma área específica que não. Nós estamos com X% de resultado aqui, 5 vezes do resultado de crescimento aqui. E aí, cara, se o número principal da empresa não tá bom, dane-se qualquer outro número que esteja bonito. A gente precisa trabalhar para que aquele resultado principal seja atingido. Então, para que isso aconteça, todos precisam estar direcionados e que eles precisam ter de forma clara para que o objetivo é aquele resultado, é aquele indicador. Mexa o seu ponteiro, mas mexa o seu ponteiro de forma que mexa o principal, entendeu? E aí, toda reunião de acompanhamento que você for fazer semanal, quinzenal, o primeiro assunto terá que ser a North Star Metric. Começou a reunião, North Star Metric. Depois disso, aí você vem falando das alavancas que mexem esse ponto. Em último caso, se for necessário, aí você vai se aprofundar em mais detalhes. Mas normalmente, se você está cuidando do indicador principal e das alavancas, cara, todo o resto é detalhe. Entendeu? Você ganha tempo, você para de ficar perdendo tempo em reunião sendo prolixo, se aprofundando demais em assuntos que não é o que vai fazer acontecer aquilo que você precisa. Inclusive, você pode usar isso até como guia. Tá na reunião, viu que o assunto tá começando a devagar para outras coisas. Opa! Vamos voltar para o principal? Vamos voltar para aquilo que mais importa? E aí, dessa forma, você vai trabalhando em desenvolver o seu resultado. Então, conseguimos juntar aqui diversos conhecimentos, diversos pontos de vista para que você, então agora anote as tarefinhas. Escolha um indicador principal, ou seja, a sua North Star Metric, que vai guiar, que é ela, e apenas ela vai dizer se você está no caminho ou não. Depois, escolha quais são os indicadores que você vai parar de olhar. Quais são os detalhes que você vai parar de perder tempo, para que realmente você foque em execução. Vamos pega esse indicador principal, define o ciclo de monitoramento. Semanal, quinzenal, pegar esse indicador, reúne com o seu time, olha como ele está, define o que vocês vão fazer para mudar. Próxima semana ou próxima quinzena, vai lá, mexemos no ponteiro, subiu, desceu, o que a gente fez para mudar isso? E aí você vai e testa, vai mudando e vai vendo esse resultado melhorar.
Aí depois você pode pensar num aprofundamento em alguma outra coisa, mas foca na sua North Star Metric, ok? Então eu quero que você me complemente, discorde ou questione aqui nos comentários e nunca se esqueça, quais são os 5 centavos que você pode fazer hoje para mudar seu resultado? Se esse assunto ficou meio perdido para você e você ainda não acompanha nenhum indicador, assiste esse outro vídeo que eu acho que vai fazer sentido para você.